Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Estou bem também, pela graça de Deus. Amém. Bom dia, meninas. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, eu tô bem, graças a Deus. Ó, que bom. Espera aí, Joana, que eu não tô te ouvindo. Ativa seu som. E o Covid? Não deu nada não, né? Graças a Deus não foi nada, foi só um susto. Ai, que bom. Nossa, Deus. Bom dia, meninas. Bom dia, Alessandra. Boa volta para você. Ai, obrigada. Ai, graças a Deus foi só um susto. Mas a gente fica preocupada, né? Apesar assim, que eu não estava sentindo nada, mas a gente fica preocupado. Ah, fica assim, né? Porque de repente pode ser o assintomático, né? Então, E passar aí é ruim, né? eu tive contato com uma pessoa, Ah, passou uns 3 dias, ela me falou assim, ó, tá vendo, eu tô com Covid, eu, minha família inteira. nossa, Deus. Ai, ferrou, né? Aí eu tive que fazer o exame e eu não imaginava que o exame demorava tanto assim para sair. Demora muito. Sim. O meu demorou 6 dias. E é horrível. Você fez qual exame? Fiz o do nariz. É o pior, eu fiz também. Deus que me livre. Eu saí toda dolorida. Fica, e o nariz fica escorrendo depois. É horrível, horrível. Deus toma conta. Aquele tracolete deve ir até o cérebro, né? Porque eles enfiam. Não, é triste. É horrível esse exame, é horrível. Minha filha fala mesmo que ela trabalha no grupo da Magazine Luiza, então toda semana ela tem que fazer, né? Ela fala que é horrível mesmo. Eu fiz o meu. Ixi, eu fiz o meu ano passado. Mas como eu não vivo em aglomeração, né? Então. Não deu nada. Mas olha. Mas, inclusive, a pessoa que eu estava olhando, deu como ele morreu de Covid. Ah, Por isso que eu tive que fazer. não, aí tem que Eu fiz, o pessoal da casa fizeram. Não deu nada. Só que ele tinha comorbidades, né? Assim, ele teve uma AVC. Eu tenho por mim que ele não morreu disso, não. Porque ninguém pegou. É estranho, né? E a gente trabalha, igual eu trabalhava sem máscara lá dentro da casa deles. A esposa dele também, sem máscara. A gente cuidava dele, limpava até às vezes a baba dele. E não deu nada aí na gente, só deu nele. E ele nem saía de casa. Ai, gente, mas vou falar para vocês, essa doença ela é tão esquisita. Eu já vi, às vezes, o marido pegar a esposa, não. E eles não dormiam em cama separada, não, dormiam junto. Então, menina, mas deve ser a imunidade que é forte, né? Tem pessoas que têm uma imunidade que não tem como pegar, né? Olha, eu não vejo a hora deles descobrir o que está acontecendo, porque que tem gente que pega, tem gente que não pega. Pois é. Porque o negócio é estranho. A senhora que eu cuido pegou e a gente não. A gente não pegou, nem eu, nem a outra cuidadora. Então, E a gente não sabe até agora da onde que saiu. E ela já foi vacinada 2 vezes. então, menina. Obrigada. Acho que eu vou conversar lá no Sebrae, para eles me ajudar. Eles me ajudar. Mas vou falar uma coisa, eu estava tão ansiosa para sair do estado, tão ansiosa, que eu mandava e-mail todo dia lá para a moça, né, que ia me mandar o resultado. E ela me mandou um e-mail falando assim, por favor, pare de cobrar o resultado, quando estiver pronto, nós mandaremos o resultado. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou tentando.
Mas é ansiedade mesmo. É normal. Tava feio. Ah, mas tem, né, que... Vai dar certo. Ah, mas graças a Deus, né? Que você Passou. ficou imune. É isso aí. Já tô Graças a Deus. Mas, ó, vou falar para vocês que a outra aula que vocês tiveram com o professor Tomás, eu assisti também. Eu não aguentei, falei assim, eu vou dormir até mais tarde no sábado. Mas eu falei, não aguentei, fui ver a aula de vocês, vi que tinha umas que estavam presenciais. Não acho que a Lu estava, né, Lu? Presencial? A Luciene? Oi. Estava presencial, não estava, semana passada? Não, ontem, semana passada não. Não? Então eu confundi. Eu sei que tinha algumas que estavam presencial. A Maria de Fátima estava. Eu vi ela conversando com o Tomás. Mas, vocês estão de parabéns. Fiquei tão feliz de ver todas vocês, apesar de estar junto e não estar, né? Mas vamos lá então, meninas. Um pedaço de óculos. Vamos começar corrigindo a aula de vocês, tá? A outra aula, o Tomás passou para vocês a importância da rotina, né? Que a gente, até fui eu que preparei a aula, eu vi que ele passou a aula que eu havia preparado. A rotina, a gente viu que era muito importante, principalmente quando eu estou falando em crianças, né? Por quê? Porque essa rotina vai dar principalmente segurança. Então, por exemplo, deixa eu só mudar aqui. Desligar. Eu vou desativar o áudio de vocês. Depois vocês ativam, tá? Eu desativei aqui manual, então vocês conseguem ativar por aí. Todo mundo agora com o áudio desligado. Vai ficar melhor, né? Deixa eu só pôr aqui. Presença para a dona Edvanilda, que está chegando aí. Já. A Edvanilda já está aí. Vou só mandar um áudio que ela já está comigo. Então, nós vimos, meninas, a importância dessa rotina, né? Tanto é que era a primeira pergunta. Por que ela é importante? Porque quando eu falo em rotina, principalmente para criança, a rotina traz segurança, né? Então, a criança, ela sabe que ela tem horário fixo, ela vai começando a criar responsabilidade, ela não fica insegura, né? Então, isso é muito importante. E quando eu falo em pessoas idosas, a rotina é importante porque vai ajudar a memória. Principalmente para pacientes que estão no começo do Alzheimer, por exemplo. Você ter uma rotina, né, de você sempre colocar a chave no mesmo lugar, os remédios no mesmo lugar, isso ajuda a evitar problemas de, onde será que eu guardei? Então, ter essas rotinas de organização também é muito importante, tá? Porém, alguns não gostam muito de rotina, né? Eu não sei vocês, eu vi que algumas gostam, outras nem tanto, mas era a segunda pergunta, né? Por que alguns não gostam da rotina? Justamente porque a rotina é previsível, né? A gente sabe o que vai acontecer quando você tem rotina. Quando você tem rotina, você fala assim, eu vou acordar, vai acontecer isso. E tem pessoas que não gostam. Então, a rotina, ela torna a nossa vida previsível. O que é uma coisa boa quando eu falo em crianças e pessoas idosas, mas, em geral, as pessoas não gostam, elas se sentem presas, elas se sentem cativas, e por isso elas não gostam, tá? Então, claro, para vocês que vão ser cuidadores, o que eu sempre falo? Tenha uma rotina bem estabelecida, né? Tanto para vocês quanto para a pessoa que vocês estão cuidando, seja criança, seja idoso.
mas tenha também um espacinho para espontaneidade. Aquela coisa assim, agora está na hora da senhora a gente caminhar para a senhora tomar um banho de sol. Mas eu não quero caminhar, então vamos mexer no jardim, que vai ser uma coisa diferente, mexer com as plantas no sol. Ter um espacinho para essa espontaneidade, porque já é uma quebra de rotina, a pessoa já se sente mais espontânea, livre. Porque a vida da gente é feita de contratempos, né, de surpresas. Então, se essas surpresas puderem ser boas, melhor ainda, né? Então, foi isso a última aula de vocês. E hoje, nós vamos ver algo importante, né? Que eu falo que é o carro-chefe, porque a gente sabe que algumas vão querer trabalhar com crianças, outras vão querer trabalhar com idosos, mas o que a gente tem certeza? Que a maioria vai acabar trabalhando em lares, né? Na casa de alguém. Então, nós vamos ver como deixar esse ambiente, o ambiente domiciliar, seguro, né? Porque é importante. A gente vai ver que deixar esse ambiente mais seguro vai contribuir para o dia a dia de vocês, tá? Deixa eu só deixar a Shirley entrar. Então, vamos lá, meninas. O que nós vamos ver? Que os riscos de queda para pacientes, né? Que a gente vai ver quais são... Bom dia. Bom dia, Shirley, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Tabane. Bom dia, Luzia, tudo bem? Tudo. Oh, que bom. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver que dos acidentes domésticos, a queda é o mais frequente, né? Então, nós vamos ver as complicações que podem vir da queda e ações para a gente evitar, né, diminuir os riscos dessas quedas acontecerem. E adaptações que são essenciais no domicílio. Acontece muito, né, principalmente vocês que já cuidaram de pessoas da família, vocês sabem disso, né? A doença vem quando a gente menos espera. Então, às vezes a pessoa passou por algum inconveniente que a partir daquilo ela precisa de cuidados. Então, a casa onde ela fica, essa casa precisa ser adaptada, né? A gente tem que fazer alguns ajustes para o bem-estar. Assim como quando uma criança chega na casa, a gente tem que adaptar a casa, né? Isso vocês já estão cansadas de saber. Então, quais são essas adaptações para evitar? Nós vamos ver isso nessa aula, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver é o quê? Que a segurança do paciente, ela é essencial, tá, meninas? Eu preciso garantir essa segurança. Existe um pensador, um filósofo, chamado Hipócrates. Ele viveu há mais de 2000 anos atrás. E ele tinha um pensamento muito interessante, que era não cause dano, né? Então, qual que é a nossa preocupação inicial? Evitar que sejam feitos danos, acidentes ou qualquer tipo de contratempo no nosso paciente, né? Claro, existem algumas pessoas que falam, meu Deus, meu paciente machucou, eu sou uma péssima cuidadora. Não, a gente sabe que alguns acidentes são inevitáveis. Mas o que a gente vai trabalhar? Aqueles que eu posso evitar. Porque alguns acidentes, alguns problemas, eles vêm por conta do mau treinamento. Então, nós estamos aqui para treinar vocês. Então, nós vamos entender como treinar, como evitar esses acidentes, tá? E vocês? Agora eu quero que vocês podem ligar o áudio e eu quero que vocês me falem. Vocês acham que é possível evitar os acidentes?
Sim. Sim. Sim, Sim. sim. Possível. É Sim. possível. É sempre fácil evitar acidentes? Não. 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 Isso aí, meninos. Evitar acidentes é possível, tá? Mas nem sempre é fácil. E tenham sempre em mente aquilo que eu falei. A gente trabalha para tentar evitar ao máximo. Mas se alguma coisa acontece, vocês não precisam se culpar, tá? Existem alguns acidentes que são inevitáveis, tá? Exemplo de um acidente inevitável. Quem aqui já cuida sabe disso. Ah, vou levantar o paciente. Tomei todos os cuidados, mas a pele dele ainda assim ficou roxa, machucou. Algumas vezes acontece. Por quê? Porque a pele do idoso é muito fininha, né? A gente sabe que às vezes um pouquinho que você segura mais forte pode machucar. E às vezes isso é necessário para evitar que ele caia. Eu tive que segurar ele com mais firmeza, no entanto, ele machucou. Mas eu preciso tomar cuidado porque o que não pode é ele estar sempre machucado. Porque nós vamos aprender técnicas que vão evitar que esses machucados aconteçam, tá? Mas um ou outro acaba passando. E nós vamos ver, deixa eu só terminar de desligar aqui o áudio de vocês. Acho que eu já desliguei de todo mundo. Então, nós vamos ver por que isso acontece. Uma pesquisa, ela foi feita num artigo científico, chama Nuvem de Palavras. Não sei se vocês já viram. Essa bagunça aí de palavras, tá? Qual que é o objetivo dessas nuvens de palavras? Quanto mais as pessoas repetem aquela palavra, a palavra vai ficando maior. Palavras menores, né, que está escrito menorzinha, é porque ela foi citada poucas vezes. Então, foi feita essa pesquisa e falou assim, quais são os acidentes domésticos que mais acontecem? Né? Os perigos, os possíveis acidentes. Quando vocês batem aí o olho, a palavra que a gente vê em destaque são 3, né? Primeiro, criança. Então, a gente já começa a perceber que criança é difícil, elas tendem a sofrer mais acidentes. Segundo, bateu. Então, batidas, né? Às vezes a pessoa está andando sem querer, bate em algum lugar, é um tipo de acidente. E o terceiro, que está bem no centro aí, que é o que mais foi citado, é o quê? Queda, quando a pessoa caiu. Então, isso é algo muito prevalente. Quando você fala em acidentes domésticos, em acidentes que ocorrem dentro da casa, a queda é a mais citada, tá? Existem outros, né? Como corte, choque, bicicleta, escada, mas o destaque é para a queda, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? É prezar pela segurança desse paciente. Reduzir os acidentes a um mínimo aceitável, tá? De danos à sua saúde, tá? Lembrar que isso sempre está associado à atenção à saúde. Por exemplo, um hospital, descartando agora esse período de Covid, né, que está tudo um caos, mas normalmente, o hospital é um lugar seguro, não é? É um lugar limpo. Mas acontece de pessoas pegarem doença no hospital? Pegar uma bactéria no hospital? Acontece. Sim, Acontece. Mas eles reduzem isso ao máximo para ficar dentro de um número aceitável. Mas eles trabalham sempre para evitar isso no trabalho. Está sempre limpando, sempre esfregando. Tem todos os processos de limpeza. Vai fazer uma cirurgia, tem todo um aparato para evitar que isso aconteça. Então, deixar dentro de um mínimo aceitável. E é isso que a gente vai fazer com os acidentes, tá? E essa gravura, eu acho ela interessante porque quando a gente fala em riscos, né, de acidentes, de contratempos, ele está inversamente proporcional
a qualidade do nosso serviço. Como assim? Se eu sou uma cuidadora que não presta muita atenção, voada, que está sempre com a cabeça na lua, a chance de ter acidente é maior, não é? A minha qualidade é menor, o risco de acidente é maior. Agora, se eu sou aquele cuidador que está sempre atento, que se preocupa com o paciente, que está lá tomando todas as precauções, que cuida do ambiente, que previne, o risco vai ser menor, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, a qualificação, ela é essencial. Vocês precisam estar preparadas para conseguir diminuir ao máximo esses riscos, tá? Então, quando que um acidente vai acontecer? Vamos entender quando que ele vai acontecer? Vocês, ó, aqui tem uma gravura, né, que mostra vários queijinhos furados, os furos, cada um é num lugar. Para eu ter um acidente, tem que passar pelo mesmo furo, certo? Tem que coincidir de eu achar o caminho aberto em todos. Então, o que são esses furos? Primeiro, a primeira fatia de queijo, o que é? A cultura. Então, será que eu tenho a cultura de deixar tudo desorganizado? Será que eu tenho a cultura de falar assim, depois eu organizo? Ou aquela cultura assim, eu vou deixar essa faca aqui, ninguém vai mexer, não vai dar nada não. Se eu tenho esse tipo de cultura, eu estou aumentando os buraquinhos do meu queijo. A chance de acontecer um acidente é maior, certo? Segunda barreira, segunda fatia de queijo. O que é? Comunicação. Já aconteceu de vocês pegarem uma panela quente, colocar assim em cima da mesa e você falar para as pessoas, falar assim, família, cuidado que a panela está quente. Ou você entre tirá-la do fogo e levar para a mesa, você fala, gente, cuidado que eu estou com panela quente na mão, ninguém chega perto. Isso é a comunicação. Se você simplesmente pegar a panela e pôr na mesa, a chance de ter um acidente no caminho, de alguém encostar em você é maior, não é? O que mais pode acontecer? Esses problemas de comunicação, às vezes você fala assim, gente, essa porta está caindo, cuidado. Aí alguém vai lá, não te escuta, abre a porta cai e machuca. Então, a comunicação, ela também, quando não há uma comunicação, e aqui eu destaco tanto vocês com a família, quanto vocês com outros profissionais que vão cuidar desse paciente. Quando não há comunicação, a chance de ter acidente aumenta, tá? Terceira fatia de queijo, qual que é? Barreiras físicas. O que são essas barreiras físicas? Será que eu coloquei coisas nessa casa para proteger de acidentes? No caso de crianças, o que é muito importante? Será que eu coloquei aquele estampa-tomada, que hoje é baratinho, é 50 centavos, eu compro esse estampa-tomadas, porque a criança tem mania, né, de ver buraquinho e querer pôr o dedo na tomada. Será que eu coloquei aquelas travas na porta para a criança não ficar abrindo a porta, talvez machucar na hora de fechar? Será que eu coloquei trava na tampa do vaso para não correr o risco dessa criança abrir o vaso e cair lá dentro? Quando eu penso em idosos, será que eu tirei os tapetes da casa? Será que eu coloquei barras de apoio onde esse idoso costuma passar? Se eu não tomei essas precauções físicas, né, essas barreiras físicas, também vai aumentar a chance de eu ter um acidente. Tá? E a última fatia de queijo, o que são? Procedimentos. Tá vendo? O que é procedimento? Eu vou
procedimento, quando a gente fala isso, a gente lembra de médico, né? Dentista, que a gente passa por um procedimento. Mas o trabalho de vocês têm que ter procedimento. Tem uma sigla que principalmente quem vai trabalhar em hospital ou em casas de apoio, a gente usa muito, que chama POP. P-O-P. O que é um POP? É um procedimento operacional padrão. Em qualquer profissão, a gente tem um procedimento operacional padrão, que é o quê? O passo a passo de como eu tenho que fazer. Exemplo, eu chego na casa do idoso, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, checar se está tudo bem com o idoso, se ele está bem, se ele está com sede, se a fralda está suja. Fiz tudo isso. O que eu vou fazer agora? Deixei ele lá bonitinho. Vou checar a medicação, ver se está tudo certo. Vou checar o ambiente, ver se está limpo. Checar se ele comeu ou não. Então, eu tenho um beabá de tudo que eu tenho que fazer. Isso são os procedimentos. Se eu fujo do procedimento operacional padrão, em vez de chegar na casa e checar o paciente, eu for checar a medicação, for checar se ele comeu ou não, o paciente vai ficar sujo, o paciente vai ficar com sede. Tá vendo que se ele tá com sede, ele pode tentar e pegar água sozinho e pode machucar. Então, eu tenho que ter procedimento quando eu vou trabalhar, tá? E isso, meninas, é para qualquer área. E você chega nas grandes instituições, não só de cuidadores, né, como hospitais e lares de apoio, mas mesmo escola, consultórios, laboratórios. Você tem ali um passo a passo correto de como eu tenho que fazer. É um caderno mesmo que fala como que você tem que fazer, tá? Então, a gente viu 4 pontos. Se eu não dou atenção a esses 4 pontos, o que vai acontecer? Esse paciente está com um risco maior de sofrer um acidente, tá? Então, vamos tentar evitar? Como é que eu vou evitar esses acidentes? Para eu evitar, eu tenho que quebrar todos esses furinhos aqui. Eu tenho que dar um jeito de evitar que isso aconteça. Cultura. O que eu tenho que ter como cultura? Uma cultura organizada, né? E isso, gente, vem de uma educação continuada. Eu falo para vocês, hoje, todas vocês estão se preocupando, vocês estão se qualificando, eu sei que muitas já trabalham, mas você falou o quê? Não, eu tenho base para melhorar, eu preciso melhorar a minha profissão, melhorar como profissional. Então, eu vou me capacitar. Aí vocês vão fazer esse curso. Terminou, passou 1 ano, 2 anos, às vezes algumas coisas vão ficar desatualizadas. Aí o que você tem que fazer? Achar uma outra forma de se qualificar. Na área da saúde, gente, a qualificação é contínua. Então, você sempre vai ter que estar procurando novas informações. Agora que vocês vão obter esse certificado, depois, por exemplo, vai ter um curso específico sobre diabetes lá na casa do diabético. Opa, legal, vou fazer. Vai ter um curso lá na prefeitura falando sobre pressão alta, como cuidar de pacientes com pressão alta. Bacana, vou me qualificar. Essa educação continuada vocês têm que incorporar para vocês, tá? Monitoramento de indicadores. Então, o que é esse monitoramento de indicadores? É o que a gente vai falar aqui. O que causa acidente? O que causa acidente, a maioria dos acidentes hoje pode mudar amanhã. Então, eu tenho que estar sempre pesquisando e vendo, ultimamente, o que está causando acidentes? O que as crianças estão fazendo? O que os idosos estão fazendo que está causando acidente? Para eu ir me adaptando, tá? A parte de implementação de diretrizes a gente já falou.
comunicação ineficiente, a gente já falou. E aqui sobre os materiais ambientes. Então, tudo isso, meninas, vai auxiliar. E lembrar que para eu ter um acidente, então, tem que passar por todas as etapas. Então, vamos lá. Eu tirei de um artigo científico que foi uma análise feita de janeiro de 2013 até julho de 2017. Os cientistas fizeram um estudo, foi feito no Distrito Federal, mas pode ser aplicado no Brasil todo. Das pessoas que registrou algum tipo de acidente lá no hospital, deu entrada com acidente doméstico. Quais foram as causas desses acidentes? Eles chegaram em 16 causas, tá? Aí aqui são várias. Tem aqui citado todas as causas desses acidentes. Mas vamos ver assim que eu acho bem mais prático. O que é isso aqui? É um gráfico. É sempre bom que a gente precisa aprender a ler esse tipo de gráfico. Então, chamado popularmente de gráfico de pizza, né? Então, aqui em azul, que está ocupando 53%, né, do gráfico, olha só, queda da própria altura. Então, o que causa mais da metade dos acidentes é o quê? Queda. Pessoa tropeçar e cair. Aqui eu não estou falando de pessoas que subiram em alguma coisa e caíram, não. Falando da pessoa que foi pegar alguma coisa e caiu da própria altura, ela não estava elevada. Isso corresponde a mais da metade dos acidentes. Qual é o segundo lugar de causa de acidentes? Olha aqui em vermelho, ó, 21%. Queda de um plano elevado. Então, uma pessoa que subiu em alguma coisa e caiu. 21%, gente. Ou seja, juntando queda que a pessoa estava em algum lugar alto e caiu, e a queda que a pessoa simplesmente estava na altura dela e caiu, já dá 70%, quase 75%. Então, é muito alto a queda. Por isso que a gente vai falar sobre ela na aula de hoje, tá? Porque ela é o carro-chefe, ela é o que mais acontece. Depois, tem aqui, ó, em amarelo, com 5%, cortes ou ferimentos por objeto cortante. Em verde, olha só, explosão de panela de pressão. Depois a gente vai aqui diminuindo, ó. Cada vez as cores vão ficando menores. Acidente com corpo. Deixa eu ver esse aqui. Acidente com corpo estranho, engasgo, sufocamento. É esse aqui em roxo, com 2%. Depois em azul, intoxicação, envenenamento, com 2%. Picada, mordida, a chance de problemas com escorpião, cobra, cachorro, corresponde a 2%. E aqui nós vamos ter aqueles outros pontos que estão citados aqui. Então, nós vimos com esse exemplo que aconteceu lá no Distrito Federal, que a maioria são quedas, tá? Seja de um plano elevado ou da própria altura. E quando eu divido por idade, falo assim, tá, isso, Savane, você falou no geral, né? Aqui está incluso adultos, crianças, idosos, todos os tipos de acidentes. Falou que acidente doméstico vai ser esse gráfico. E quando eu divido por idade, qual que é o acidente mais prevalente, ou seja, o que mais acontece com crianças? Olha o tanto que isso é preocupante. Primeiro acidente que mais acontece com criança é afogamento. A maioria das crianças que dão entrada no hospital é por conta de afogamento. Aí você fala assim, mas é porque os pais levaram na piscina, no clube. Sim, isso tá aqui, ó. Problemas com piscina. Mas olha só, água acumulada em banheira,
em poços, em balde. Isso é perigoso também. Então, o que é um fator de risco aqui? Uma casa, se eu estou cuidando de uma criança numa casa que tem piscina, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Tem que avisar a família, ó, vamos arrumar um jeito de cercar essa piscina, colocar uma proteção para a criança não correr o risco de cair. E algumas crianças, elas sofrem afogamento em baldes. Então, eu posso, por exemplo, estar lavando roupa e deixar lá um balde cheio de água? Não, isso é perigoso. As crianças, às vezes, elas não têm noção, né? Ela acha que vai brincar, desequilibra e cai lá dentro. E elas não conseguem voltar. Então, isso também é um ponto de atenção. Segundo fator, sufocamento. É quando as crianças engasgam com alimentos ou pequenas peças, tá? Então, qual que é um fator de risco aí? Se eu estou cuidando de uma criança com menos de 5 anos, eu tenho que tomar cuidado com todo objeto pequeno que ela pode engolir, que ela pode engasgar, tá? Às vezes a gente preocupa só com brinquedos, mas será que tem peças de decoração nessa casa que a criança pode pegar e pôr na boca? Também tem que tomar cuidado. Terceiro fator, queimaduras. Então, líquidos e superfícies quentes. Então, aqui, ó, é algo que serve até mesmo pra gente. Se a criança tem acesso à cozinha, eu preciso sempre ter como hábito cozinhar ou fazer o que for nas trempas de trás do fogão, tá? Porque se eu cozinhar na trempa da frente, às vezes a criança bate a mão e puxa. Então, sempre focar em cozinhar na trempa de trás. E não deixar nenhum produto tóxico de fácil acesso, tá? Por isso que eu disse que as travas nas portas são importantes, tá? Hoje em dia tem um sisteminha, você compra baratinho na internet, que a porta só abre se você fizer uma pressão específica, né? Você tem que dar 2 toques para a porta abrir. Isso é um tipo de segurança. Você pode instalar em qualquer tipo de porta, tá? De armário, esse tipo de coisa. E o último ponto é a queda, né? Queda da própria altura, queda de plano elevado, escorregar em piso molhado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então, o bom de criança é que os ossos são flexíveis, né? Elas recuperam rápido. Mas eu não posso aí deixar margem para que esses acidentes aconteçam, certo? E aqui tem os adultos também, né? A gente vê que ataque de animais, queimaduras e quedas são mais comuns. Mas como dificilmente a gente vai cuidar de um adulto, esses pontos a gente não vai abordar, tá? Vamos focar então nos idosos. Gente, em menos de 1 minuto a aula vai cair, tá? Então eu vou pedir para vocês entrarem no mesmo link e voltem, tá? Eu estou de olho aqui na quantidade de alunos que a gente está. Nós estamos em 20 conexões. Então, vou esperar vocês voltarem aí, tá? É só clicar no linkzinho azul, tá bom? Espero vocês daqui 1 minuto de volta.